Olá pessoal, tudo bem? Wilson Portela. Nós vamos falar hoje de outro tema, sobre profissão, trabalho, curso, carreira profissional. Muitos jovens, quando chegam na idade de escolher uma carreira profissional, já trazem uma ideia formada, mas outros têm dúvida, não sabem que caminho seguir. E isso acaba afetando também os pais e até os avós, em certos casos. É, Como é que os jovens que têm dúvida quanto à carreira profissional escolher, como é que eles pensam na hora de fazer isso? Alguns fazem, na dúvida, o que os outros vão fazer. Se os outros estão fazendo, eles seguem o mesmo caminho. Outros escolhem uma carreira porque tem um parente que está naquela profissão e acha que quando concluir o curso vai se colocar também junto. Já outros pensam que tem uma empresa ou a prefeitura da sua cidade que tem uma certa vaga disponível lá e quando ele terminar o curso, ele pode acessar essa vaga através de concurso ou de contratação temporária. Todas essas formas de pensar, elas estão equivocadas. Quando você vai escolher uma carreira profissional, você não pode ser imediatista, não pode escolher de forma circunstancial. Você tem que ver se o seu perfil se encaixa dentro daquela área, se você tem capacidades, se você tem vontade, tem habilidade para desenvolver aquela profissão. Porque, afinal de contas, você vai passar boa parte da vida exercendo um trabalho. Se você não tiver o perfil profissional, você não vai ser um bom profissional. E isso pode até se tornar um fardo na sua vida, tá certo? Então, eu vou dar alguns exemplos de que isso pode ser um problema. Você não deve fazer medicina ou enfermagem, por exemplo, se você não tem aptidão para ficar dentro de um hospital, tratando de doentes, dando plantão sábado, domingo, feriado. Assim como você não deve fazer certas engenharias se ficar num lugar ermo, isolado, às vezes desconfortável, longe de casa, dias, meses, às vezes, se isso for um problema para você. Assim como você não deve enfrentar a carreira do magistério para lecionar, se enfrentar uma sala de aula cheia de alunos, às vezes indisciplinados, é um problema para você. Então, a dica é, veja, procure saber se você se encaixa naquela área, de acordo com o seu perfil. Tem algumas formas de você verificar isso. Por exemplo, existem testes vocacionais. Você encontra na internet. Tem vários aí na internet, você pode acessar. Eu tenho preferência pelo teste vocacional de Howard Gardner, ou simplesmente Gardner, porque é um estudioso mundialmente conhecido, inclusive os seus textos são estudados em universidades pelo mundo afora. Uma outra coisa que você deve fazer é o seguinte, antes de ingressar num curso, numa graduação, procure conhecer a grade curricular, porque às vezes o aluno, o candidato, nem sequer acessa a grade curricular para saber que disciplinas vai estudar. Isso é muito fácil de fazer. Você acessa na internet, coloca lá no Google, grade curricular do curso tal, fluxograma ou matriz curricular de tal curso, né? Para ter uma ideia. Uma outra questão também é o seguinte, existe uma história de que todo mundo tem que se formar. E isso leva muitos jovens, induzem muitas pessoas que não desenvolveram o estudo na idade certa a perder tempo e dinheiro com cursos que muitas vezes têm uma qualidade duvidosa, que não vão te formar. Você vai mais perder tempo e não vai conseguir uma profissão, não vai ser capaz de se inserir no mercado de trabalho. Tá certo? Porque muitos cursos aí querem a mensalidade, mas não tem muito compromisso com a qualidade. E quanto a isso, tem outras alternativas. Para aquelas pessoas que não têm aquela vontade, aquele desejo de empreender tempo e energia estudando mais a fundo, tem os cursos profissionalizantes,
que podem também dar oportunidades, pode te inserir no mercado de trabalho e muitas pessoas que têm curso técnico, às vezes se colocam melhor ainda do que quem tem a graduação, tá certo? Então, persistir na dúvida, recorra à máxima socrática, conhece-te a ti mesmo. E tudo que eu levantei aqui, eu não tive o objetivo de desestimular ninguém. Pelo contrário, foi com o intuito de fazer com que você não seja desestimulado no meio do caminho. Tá certo? Assista os nossos vídeos e até a próxima.